Agora, a derivada de tangente de x. Vamos aqui utilizar essa expressão para a derivada. Mas agora, vamos escrever tangente de z como seno de z sobre cosseno de z, tangente de x, seno de x sobre cosseno de x. E vamos efetuar essa diferença no numerador. Então, fica seno de z vezes cosseno de x, menos seno de x cosseno de z dividido por cosseno de z cosseno de x, e tudo isso aqui ainda está dividido por z menos x, que era o denominador original da expressão. Então a gente ainda pode reescrever essa expressão como sendo agora, usando o seno de A menos B, nós podemos escrever, continuando aqui, o numerador como sendo seno de z menos x. E vamos reorganizar essa expressão, lembrando aqui que a variável do limite é z. Aqui esse z menos x eu vou agrupar junto do seno de z menos x no numerador. Aqui. Está assumindo que os limites separadamente existam, então a gente teria isso aqui. Que depois tem que ser analisado se eles realmente existem. Mas nesse estágio a gente faz essa consideração aqui. O limite de um produto é o produto dos limites. Então a gente teria aqui, na verdade, você tem três funções multiplicando. O limite do produto seria o produto dos limites. Só que, como essa última parte, 1 sobre cosseno de x, ele depende de x e a variável do limite é z, seria limite de uma constante, por isso que deu a própria constante. Nesse caso, 1 sobre cosseno de x, porque x aqui funciona como se fosse uma constante, porque a variável do limite é z. Agora, esse limite que está aqui, seno de z menos x dividido por z menos x, quando z tende a x, ele pode ser calculado da seguinte forma. Se você redefinir a variável z em termos de uma variável t, ou seja, introduz uma nova variável t, onde t é z menos x. Então,
Quando z tende a x, essa nova variável t tende a zero. Então esse limite nessa nova variável, ele fica limite quando t tende a zero, seno z menos x é t, z menos x no denominador fica t, esse limite fundamental, a gente já viu, ele é 1. Então esse primeiro termo aqui, o limite dele dá 1. Aqui, quando z tende a x, cosseno de z vai ficar cosseno de x, então isso aqui fica 1 sobre cosseno de x vezes esse termo que estava ali já separado, 1 sobre cosseno de x. Então, nós obtemos o seguinte: 1 sobre cosseno ao quadrado de x, que pode ser escrito como secante ao quadrado de x, ou seja, a derivada da tangente nos dá secante ao quadrado de x. Aqui, como uma observação, vamos calcular essa mesma derivada, só que usando não essa definição, mas aquela definição em termos de h tendendo a zero. Ou seja, a gente quer calcular a mesma derivada, mas usando essa fórmula alternativa aqui. Só para a gente comparar o tipo de desenvolvimento usando uma e outra definição de derivada. Obviamente a resposta tem que ser igual. Mas nesse caso, aqui a gente teria tangente de x mais h menos tangente de x sobre h. Agora a gente vai usar nesse cálculo a expressão para tangente de a mais b. Tangente de a mais tangente de b, 1 menos tangente de a, tangente de b. Então aqui teríamos tangente de x mais tangente de h, 1 menos tangente de x, tangente de h. Isso aqui é o numerador. Então vamos fazer essa subtração aqui no numerador. Então a gente tem 1 vezes tangente de x, negativo aqui, menos tangente de x, menos com menos, então vai ficar mais tangente ao quadrado de x, tangente de h, 1 menos tangente de x, tangente de h, tudo isso ainda dividido por h. Então aqui podemos cancelar esse termo e vamos fatorar tangente de h aqui em cima, né? Então fica numerador tangente de h, 1 mais tangente ao quadrado de x, dividido por 1 menos tangente de x, tangente de h, tudo isso dividido por h. Então aqui a gente pode reescrever essa expressão da seguinte forma: tangente de h aqui, usando a relação trigonométrica para
já ficar mais simples, 1 mais tangente ao quadrado de x, a gente sabe que é secante ao quadrado de x. E aqui a gente já pode efetuar essa fração que tem esse numerador aqui e o h, o denominador, colocando nessa forma aqui. Usando que a gente tem a sobre b sobre c, isso aqui é a sobre bc. Então foi isso que a gente fez aqui. Então, só reescrevendo essa expressão, de uma forma mais conveniente para o cálculo que a gente vai fazer, tangente de h, e esse h no denominador, nós agrupamos aqui. Aqui, essa secante ao quadrado, ela só depende de x, eu vou deixar ela separada, e vou colocar isso aqui. Estou reescrevendo a fração dessa maneira aqui. Então, nota, tangente de h vezes 1 vezes secante ao quadrado de x dá o nosso numerador. H vezes 1 menos tangente de x, tangente de h, tem aqui o nosso denominador. Aqui a gente também pode escrever esse tangente de h sobre h na seguinte forma. Tangente de h é seno de h sobre cosseno de h, isso aqui dividido por h. Então, usando mais uma vez isso que está aqui, isso é seno de h sobre h vezes cosseno de h. Então, eu posso escrever esse termo aqui nessa forma que está aqui. Ou seja, seno de h sobre h. E esse cosseno de h que está aqui no denominador, eu vou juntar com esse segundo termo aqui. Pequeno reordenamento para a gente no final calcular o limite. Então, nessa expressão a gente tem 3 funções e então limite de um produto a gente assume é o produto dos limites individualmente, se cada limite existir, então isso vale. É o que a gente espera que aconteça. Então, a gente tem essas expressões aqui. E ainda tem um limite da secante ao quadrado de x, que como é constante, ela simplesmente vai aparecer multiplicando isso aqui. Então, está continuando aqui. Talvez dê para escrever aqui. Ok. Então, lembrando que esse termo, como ele não depende do h, o limite dele, quando h tende a zero, é a própria secante ao quadrado de x. Então, a gente tem esses 3 limites aqui para calcular. Esse, na verdade, 2, né? Esse e esse aqui. Agora, esse aqui, nós vimos que dá 1, é o limite fundamental. Quando h tende a zero, essa tangente aqui tende a zero, então leva essa expressão tangente de x, tangente de h, vai tender a zero. Então fica 1 menos 0, fica 1 aqui. Quando h tende a 0, cosseno de h tende a 1, então essa expressão toda se torna 1. E ainda tem o secante ao quadrado de x, que a gente já tinha calculado. Ele era constante, então o limite é ele mesmo. Ou seja, a gente obtém como valor do limite secante ao quadrado de x. Ou seja, escrevendo aqui,
Se f de x é a tangente, a derivada é a secante ao quadrado. A mesma resposta que a gente tinha obtido trabalhando com essa definição de limite dada em termos de f de z menos f de x sobre z menos x quando z tende a x. Ou seja, usando a outra definição, que era essa aqui, f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero, nós vamos obter a mesma resposta. Então, a gente comprovou isso aqui, um raciocínio um pouquinho diferente, mas, enfim, a mesma resposta obtida. Derivada da tangente, secante ao quadrado de x.